O pai era empreiteiro, tomava conta de olaria, fazia tijolos. A gente morou... Eu nasci dentro de uma olaria, meus irmãos também, porque a vida do meu pai sempre foi essa. Então a gente ia, onde tinha emprego, onde ele ia, a gente ia, né? Até que a gente foi morar nesse lugar que eu te falei, que era no meio do mato praticamente. Não tinha luz, água encanada também não. Nossa. A luz era de lampião, era fogão a lenha, era colchão de palha. Nossa, era muito ruim? Bom dia pra gente que não conhecia outro. Hoje em dia você não conseguiria dormir. Porque hoje eu já conheço outro tipo de... Sim. E naquela época não. Naquela época, o único que a gente conhecia era colchão de palha. Que de manhã a gente tinha que enfiar a mão no buraco que tinha no colchão, né? No pano. E sacudia as... Espalhado. E o estrado, eu acho que era daqueles que tem... Era de ferro. Sabe? Embaixo do colchão. Então, aquilo lá ajudava um pouco. Moramos muito tempo nessa olaria. Eu saí dali e estudei em Carapicuíba. Então, mesmo ali no meio do mato, tinha uma escola pra vocês irem? Não. Não? Aí nessa época você não estudou? Não, minha mãe me matriculou, só que a escola mais próxima tinha escola onde a gente morou antes de ir para lá, Tá. mas também acho que era a mesma distância. Muito bom. Um bairro que hoje eles falam Helena Maria. Se foi no Piratininga, não foi? Não sei. Tem a Castelo Branco ali. Talvez. Então eu acho que seria a mesma distância, não sei. Então a gente saía desse lugar que eu morava, né? Que era no meio do mato, mas ali não tinha escola nenhuma pra gente. O que tinha ali ao lado, próximos, eram muitos japoneses que faziam plantações de verdura para vender fora. Tomate, alface, tudo isso. E aí vocês já compravam dele as comidas, tudo? Pegava ali, comprava. Meu pai mesmo, quando chovia, não dava para trabalhar na olaria. Então ele aproveitava para plantar. Ah, sim. Ele plantava mandioca, milho verde, a gente nunca comprou. A gente sempre tinha na época do milho verde. Aí todo mundo ajudava. Tinha uma verdura, sabe? Então essas coisinhas a gente tinha. Criava galinha, tinha muitos ovos também. De vez em quando minha mãe matava um frango para a gente comer. Mas não tinha pão. A gente tinha que pedir para, quando caminha o dono da olaria, que não morava lá, morava na cidade, trouxesse pão pra gente. Nossa. Ali guardava. Carne, quando meu pai matava um porco, ele punha no meio da gordura Pra guardar. para conservar a carne dentro daquela gordura. Então também não era uma coisa ficar comendo carne o tempo todo, né? Era bem... Não. Mas era o único lugar, não tinha geladeira. Sim. Não tinha luz. Como era fogão de lenha também, né? Então o único jeito era aquele. Derretia-se, né? A gordura ficava num tacho e ali dentro colocava as carnes já cozidas, né? Cozinhava e punha ali. E ele fazia linguiça também. Linguiça, você precisava ver que delícia. A linguiça conservava, ele punha assim em cima do fogão, parecia um fumeiro. Já viu isso? Para defumar linguiça. Ah, eu acho que eu sei. Acho que minha mãe não falou.
Então ele esticava uma cordinha e pendurava a linguiça Eu ali. vi uma vez até. Então ela ficava como defumada, Uhum. como um fumeiro. E ali conservava bastante, né? E era assim que a gente comia a carne. E ele costumava caçar. Nossa. Naquela época não era tão... Não era como é hoje. Hoje não pode mais, né? Mas aí ele caçava pra alimentação, não era? Pra alimentação. Era só o necessário, né? Ele Era caçava... como os índios. Sim. Porque próximo dali, só se você andasse, tipo, 1 hora a pé, mais ou menos, até Carapicuíba, Uhum. até o Piratininga. Então, pra ir pra escola você também andava meia hora, 1 hora? 1 hora, mais ou menos, a pé. 1 hora. Pra ir e uma pra voltar. Todo dia você... Fazia isso. Atravessava no meio da fazenda, onde hoje é o Alphaville, Tamboré, Fazenda Tamboré. Hoje é Alphaville lá, né? Aquele redor todo. Uhum. Era uma fazenda maravilhosa. E dali eu subi o morro, chegava lá na escola, atravessava o Rio Tietê de balsa, como eu te falei. Que eles colocavam um cabo de aço de fora a fora do rio. E tinha tipo um alicate, vai. E o cara fazia assim, no cabo de aço, naquela peça. Ele ia fazendo assim. Conforme ele fazia assim, o barco ia. Aquilo que eu te falei, tinha época que o rio enchia muito. E aí? Mas nem por isso a gente deixava de atravessar o rio para ir na escola. Tinha, a gente ia assim, tipo 5, 6 crianças juntas. Tinha dia que uma ia, outra não ia. Mas sempre tinha uma duplinha, alguém pra ir junto. Tinha. Não Tinha uma sozinho. japonesinha, ela era minha amiga. E perto da onde eu morava tinha um engenho de pinga. Esse engenho de pinga, a gente entrava lá. E um dia ela entrou e pegou uma cana e foi colocar. Nossa. Ai, que horror. Que horror. Cortou todo. Com o meu braço lá. A gente que carregava as coisas dela para ir para a escola. Nossa. Você estava junto quando cortou assim, né? Eu não me lembro, mas acho que não, Bia, não sei. Mas eu conhecia. A gente não saía de lá. Porque a gente gostava de tomar garapa. Aham. A gente ia brincar lá. Foi um erro de quem? Do dono, talvez, né? Dos pais que deixou, não sei. Sei que foi muito... Só que ela tinha gente para carregar, né? A gente levava a mochila dela, trazia. Ajudava. Assim. E assim, eu aprendi a estudar. Não completei lá. Aí eu vim completar no Piratininga, Jardim Piratininga. Aí vocês se mudaram. Aí minha mãe mudou para lá. Tá. Que minha mãe tinha comprado metade do terreno que a gente morava. Então, mudamos para lá. Mas eu completei esse ano que faltava em Carapicuíba, pegando o ônibus ali, próximo do Piratininga, né? Lá em cima. Então eu ia de ônibus até Carapicuíba, na escola e voltava. Depois eu me matriculei na escola no Piratininga. Ali eu completei 4 anos. Foi só que eu pude estudar. Porque antigamente tinha que pagar. E aí, isso tudo foi pago? Todos esses anos? Não. Essa parte era pública. Pública. Aí depois que começou a pagar, que a Se senhora teve que passasse parar. do 5º ano para cima, Que começava a pagar. se quisesse continuar estudando, tinha que pagar. Tinha que pagar. Aí eu parei, fui trabalhar, ajudar meu pai. Sim. E algum dos irmãos continuou estudando? Ou todo mundo? Tinha meu irmão, que era mais novo do que eu.
Se ele estivesse vivo hoje, ele teria 2 anos a menos que eu. Eu vou fazer 75, ele faria 73. Então ele estava abaixo de mim. Mas estudando em Carapicuíba, em Piratininga. Tá. O que mais que eu falo? Não sei, calma. Então, me casei, conheci o seu avô. Então quando você parou de estudar, aí era mais ou menos, você falou que ficou 4 anos. Começou com Trabalhar. a estudar, que aí você fez... você começou a trabalhar com 13. Eu acho que com 10, mais ou menos, meio. Eu não sei mais, acho que foi com 10. Você começou a estudar? Eu acho que sim, porque eu me lembro, Getúlio Vargas se matou em 1954. Eu me lembro que eu estava indo para a escola e no meio do caminho eu ouvi falar sobre isso. Nossa. Que não ia ter aula, Uhum. já estava quase chegando em Carapicuíba, porque o presidente tinha se matado. Nossa. Eu acho que eu estava no primeiro ano. Eu acho que eu entrei na escola com 10 anos, mais ou menos. Se eu era de 44, 10 anos mais ou menos. Porque depois estudando 4 anos, Espera, 14, 13... Que aí você começou a trabalhar com 13. 13 anos. 13 anos já estava trabalhando. Com 13 anos estava trabalhando, com 14, mais de 14. Já estava trabalhando também. Aí conheci o seu avô,